Boa noite a todos os irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso bom Deus. Estamos alegres por mais esta noite, estarmos na presença do Senhor e podermos nos alegrar especialmente por esta data tão importante, tão cara para nós, que são os 84 anos da Igreja Presbiteriana Conservadora. Para aquilo que pretendemos passar para os irmãos esta noite, eu quero convidá-los para nós lermos na Epístola de Judas. A Epístola de Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Um dos menores textos da Escritura Sagrada. Nós vamos estar lendo os versículos 3 e 4 da Epístola de Judas. Os irmãos reparem que não tem capítulo, são apenas 25 versículos. Hoje nós estamos iniciando essa comemoração e amanhã também, por ocasião do culto solene à tarde na congregação e à noite aqui na sede, estaremos também agradecendo a Deus por este período ou por esta data tão importante dos 84 anos da nossa igreja. O versículo 3 e 4 da Epístola de Judas, por favor, me acompanhe. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, dia 11/2 é comemorado o aniversário da nossa querida igreja, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. E uma das características da identidade conservadora é conhecer, preservar e defender a história. Sendo assim, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história da nossa igreja, para que possamos preservá-la, contando aos que não conhecem, defendê-la também dos ataques de pessoas ou que as pessoas podem fazer a ela, justamente porque essas pessoas não conhecem a nossa denominação. Então, neste ano de 2024, nós estamos completando 84 anos de existência. Mas por que existe a Igreja Presbiteriana Conservadora? Como se deu o surgimento da Igreja Presbiteriana Conservadora? Nós buscaremos responder estas e outras perguntas que poderão surgir no decorrer do nosso estudo desta noite. Quero meditar com os irmãos hoje sobre este seguinte tema: Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, como tudo começou. Isso está no primeiro slide. Irmãos, Judas provavelmente é um dos meio-irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, filho de José e Maria. Ele já programava, como nós acabamos de ler aqui no versículo 3, escrever uma carta, mas a respeito da salvação. Ele diz: eu pretendia escrever a vocês a respeito da nossa comum salvação.
Contudo, diante do cenário que a igreja encontrava, ele mesmo afirma, como nós acabamos de ler, que o Espírito Santo de Deus o impeliu, o levou a escrever sobre um tema muito mais urgente e necessário. Então Judas foi inspirado a escrever essa carta, possivelmente na segunda metade do século I, entre os anos 60 e 80, depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque havia falsos mestres na igreja, havia falsos crentes se infiltrando na igreja e enganando os crentes, enganando os cristãos, com um outro evangelho, um evangelho falso. E ele diz que este é o propósito da carta nesses versos que nós acabamos de ler. Ensinar os irmãos, alertá-los a combater ou a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhar diligentemente pela fé. Isso nos leva ao nosso próximo slide. Essa carta ela pode ser dividida em 4 grandes partes. O propósito de Judas em escrever para aqueles irmãos. O segundo ponto aí, descrever ou mostrar quem são os falsos mestres na igreja, as características deles, do versículo 5 ao 16, e como nós podemos nos defender desses falsos mestres, mostrando então os versículos 17 a 23 como fazer isso. E no final, a sua adoração a Deus, a sua doxologia final. Irmãos, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, como parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela atende a essa exortação de Judas aqui, de batalhar diligentemente pela fé. Essa é a característica, agora passando para o próximo slide, é a nossa firmeza ortodoxa. No jornal O Presbiteriano Conservador, do ano 28 de março, do dia 28 de março do ano de 1940, ele escreve assim no seu manifesto: pregando ardorosamente o Evangelho de Cristo aos pecadores, como sendo este Evangelho, a doutrina, o único meio de conduzir os homens a Cristo, o Salvador. Cerramos fileiras em torno da ortodoxia e montaremos guarda, sempre alerta à sua conservação integral. Cada palavra aqui tem um peso importante. Por isso queremos ser chamados presbiterianos conservadores. Isso foi escrito em 1940, dia 28 de março, no primeiro jornal da nossa igreja presbiteriana. Veja a importância das palavras, o zelo que aqueles primeiros irmãos da nossa igreja tinham em conservar, em preservar e lutar pela verdadeira doutrina, pelo Evangelho. O próximo slide diz o seguinte, ainda nesse mesmo manifesto: essa nossa igreja é, sem dúvida, o fruto de um acendrado apego à doutrina. Não seguimos o formalismo religioso que orienta a personalidade para a simples aceitação intelectual de determinadas verdades que permanecem, todavia, estéreis e improdutivas. Longe disso, reconhecemos a exata posição do dogma na vida religiosa e a imprescindível necessidade da defesa da doutrina como uma das condições essenciais para o estabelecimento daquela vida. E continua dizendo: este é o real ensino de Cristo. O Manifesto da Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo, às Igrejas Evangélicas do Brasil, de 18 de fevereiro de 1940, publicado no jornal O Presbiteriano Conservador. O próximo slide continua dizendo o seguinte, irmãos. Vejam que os nossos irmãos pioneiros entendiam sobre a nossa denominação. A Igreja Presbiteriana Conservadora tem alguma coisa própria, específica a realizar no seio do evangelismo nacional, e há de fazê-lo com o máximo rigor, sejam muitos ou poucos os seus membros, muitas ou poucas as suas igrejas locais. Se precisar, para viver de afrouxar a doutrina, de suplicar lamurienta que os crentes permaneçam em sua grei, ou de tolerar dúvidas e titubeações, abrirá mão da própria existência e enrolará a bandeira que ora trêmula vencedora no alto dos seus torrões
do ideal e fé. Isso foi uma pastoral escrita do primeiro presbitério da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, que se deu de 27 a 30 de junho de 1940. Então, aqui, em outras palavras, os nossos irmãos pioneiros diziam que se não for para conservarmos a sã doutrina, se não for para lutarmos ou batalharmos pela fé, como diz Judas aqui, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e quando começarmos a afrouxar nisso, vamos então deixar de ser uma igreja presbiteriana conservadora. Essa é a nossa identidade. Essa é a característica da igreja presbiteriana conservadora. Veja o que está escrito agora no próximo slide, na nossa Constituição e Ordem, na introdução geral. Isso é muito importante para entendermos a nossa identidade presbiteriana conservadora. E diz aí, a igreja tem como princípio denominacional o reconhecimento de que a adoção rigorosa e a defesa intransigente das doutrinas reveladas nas Sagradas Escrituras e sistematizadas nos símbolos de fé, por ela aceitos, constituem a base fundamental de toda a vida cristã, o motivo único e permanente de sua pregação e o caminho natural de conduzir o homem à salvação em Cristo. É, pois, uma igreja rigorosamente ortodoxa, e por força disso declara incompatível com a profissão de fé evangélica a aceitação de qualquer sistema filosófico ou religioso que pretenda atingir os mesmos objetivos do cristianismo por outros meios que não seja apenas os estabelecidos pela palavra de Deus. Dentre os sistemas filosóficos condenados pela Igreja, destaca-se a maçonaria, cujas organizações não devem pertencer os seus membros. Isso está escrito na introdução geral da nossa Constituição e Ordem. Irmãos, essa introdução geral na nossa Constituição e Ordem é cláusula pétrea. E o que significa cláusula pétrea? Caso essa introdução vier a ser alterada, nesse mesmo instante, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, ela deixe de existir como Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Ela poderá ter outro nome, mas não será mais a Igreja Presbiteriana Conservadora. Cláusula pétrea é imutável. Cláusula pétrea é imutável, é irremovível, imexível. Agora que nós somos chamados de conservadores, devido ao nosso apego à luta pela preservação da doutrina, é nítido, lendo algum desses documentos, a fundação da igreja, ou ver os documentos que formaram a fundação da nossa igreja. Mas, irmãos, por que tanto apego à doutrina? Por que somos tão apegados à doutrina a ponto de, no nome de nossa denominação, estar muito bem claro, conservadores? Isso nos leva ao sínodo ordinário, que foi realizado em 1938. Antes da nossa igreja ser Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, nossa igreja era parte da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ainda como tal, em janeiro de 1938, durante o 13º sínodo, que acontecia na primeira de São Paulo, daquela igreja, um seminarista chamado Rui Gutierrez, ele foi examinado e apresentou dúvidas sobre as penas eternas, e tendeu a uma crença no aniquilacionismo. Nós vamos entender o que é penas eternas e aniquilacionismo. Isso nos leva a esse slide. Pode ou não pode licenciar um seminarista que tem dúvidas doutrinárias? Naquela igreja da qual nós pertencíamos, era o que estava acontecendo. O tal seminarista chamado Rui Gutierrez, ele acreditava, ele tinha dúvida, os ímpios realmente vão para o inferno? As almas dos ímpios são imortais? Ou a pessoa morre e acaba? O inferno realmente existe? Isso era uma coisa que chamava a atenção daquelas pessoas, e exatamente
foi o que foi visto na vida desse, ou que foi detectado quando este jovem, Rui Gutierrez, após ser analisado, apresentou. Mas tendo tal opinião em mente, e zelando pela aceitação da sã doutrina na igreja, o reverendo chamado Alfredo Alípio do Vale, que é o patrono do Grêmio Estudantil do nosso seminário, e o presbitério Oeste, eles questionaram algo que versa sobre a legitimidade ou não de licenciar um seminarista que possua alguma dúvida sobre as penas eternas e o aniquilacionamento da alma. Ou seja, a dúvida era, pode ou não licenciar um seminarista que duvida se os ímpios vão realmente para o inferno, se as almas são imortais e se este inferno realmente existe. Rui Gutierrez, irmãos, ele havia se formado pela Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente. O presbitério Oeste, daquela época, ele solicitou ao presbitério Oeste, isso tudo é a história de como surgiu a Igreja Presbiteriana Conservadora, que transferisse esse moço para ser eleito como licenciado naquele presbitério. Mas então chegou o sínodo, onde tudo isso aconteceu. Isso nos leva ao próximo slide. E depois de muitos debates acalorados, o parecer quase unânime da comissão designada para examinar o questionamento do reverendo Alfredo Alípio do Vale foi que os presbitérios podiam licenciar ou ordenar seminaristas que possuíam tais dúvidas. Então, o presbitério pode licenciar alguém que tem essas dúvidas? E já sobre o questionamento do presbitério Oeste, a resposta foi que o presbitério possui um critério para avaliar casos específicos como este, e cabia a ele resolver, então, essa questão. Fica a cargo de cada presbitério de resolver de maneira autônoma essa situação. Diante disso, tanto a licenciatura de Rui Gutierrez, quanto a resposta que foi dada ao questionamento do presbitério Oeste, para que ficasse a critério dos presbitérios a avaliação de casos específicos, fizeram com que um homem chamado reverendo Bento Ferraz, um dos grandes homens da Igreja Presbiteriana Conservadora, enviasse um documento renunciando à autoridade da Igreja Presbiteriana Independente e que também levou esse seminarista, agora licenciado, Rui Gutierrez, a também renunciar à sua licenciatura. Mas logo depois foi nomeada uma comissão. Essa comissão visitou o reverendo Bento Ferraz para convencê-lo a voltar atrás, e isso aconteceu. E, consequentemente, Rui Gutierrez também retirou o seu pedido de renúncia de licenciatura. E a partir daí, irmãos, fica claro que havia dois lados na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Os que eram chamados de conservadores, apegados à doutrina, e os chamados liberais, contrários ao apego ao que chamavam dogmatismo que mata. E como eles mesmos disseram sobre isso no Sínodo de 1938. Ao fim do concílio, daquele concílio, ficou resolvido que haveria um sínodo extraordinário ainda, para dar um parecer sobre essa conveniência ou não de reformar os símbolos de fé adaptados da igreja. Eles queriam reformar os símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o catecismo menor. E até a chegada do tal sínodo, esse reverendo chamado o Bento Ferraz, o presbítero Dr. Flamínio Fávaro e o reverendo Francisco Augusto Pereira Júnior, integrantes desse grupo de conservadores, eles combateram os liberais duramente, defendendo as doutrinas das penas eternas e da mortalidade da alma. Então, queridos irmãos, acontece que nesse sínodo extraordinário de 1938, aconteceu em agosto de 1938, na primeira igreja de São Paulo. O reverendo Bento Ferraz, ele fez 3 propostas. As 3 propostas foi que o sínodo se pronunciasse nominalmente,
a favor da manutenção dos símbolos de fé, que os oficiais que abandonassem parte ou todos os princípios da IPB fossem destituídos de seus cargos ou de seus ofícios, e, em terceiro lugar, que só permaneceriam em seus ofícios aqueles oficiais que reafirmassem em seus respectivos presbitérios uma posição favorável à proposta em questão. O parecer foi aceito pelo sínodo, que mantivesse os símbolos de fé como parte integrante da ortodoxia, especialmente as doutrinas das penas eternas, a imortalidade da alma, mas que, em contrapartida, também houvesse tolerância. Tolerância com os que pensavam diferentemente do sistema doutrinário tradicional. E que estes não divulgassem, esses que fossem tolerantes, não divulgassem as suas ideias ou apreciassem alguma outra declaração de fé. Consequentemente a isso, irmãos, o que acontece? Foi nomeada uma comissão para organizar uma fórmula que atendesse todos os grupos, os conservadores da igreja e os liberais, e agora os conciliadores, os neutros, o que o povo chama hoje de centrão na igreja. E a fórmula adotada pareceu muito conservadora ao reverendo chamado Otoniel Mota. Esse reverendo Otoniel Mota era um dos representantes dos grupos liberais, que ensinava sobre essas penas eternas, a inexistência do inferno, o aniquilacionismo da alma. Então esse homem, ele pediu a sua exoneração, e isso para aquele sínodo foi um grande lamento. E para dar cumprimento à fórmula apresentada, foi eleita uma nova mesa administrativa nesse sínodo. E encerrou com um certo júbilo, uma certa esperança de que a questão estivesse chegada ao fim. Mas, contudo, irmãos, apesar da fórmula ser obedecida, o problema ele ainda não havia sido resolvido plenamente, pois os grupos continuavam com as suas posições, o que tornava a convivência na igreja entre ambos algo difícil dentro da igreja presbiteriana independente. Então, o que nós temos aqui dentro da igreja presbiteriana independente entre os anos de 1938 até 1940? Um grupo de irmãos que acredita que podemos ser tolerantes com aqueles que não são, com aqueles que são firmes na doutrina e com aqueles que não são firmes. E aqueles que são firmes na doutrina dizem: nós temos que ser intolerantes. A palavra de Deus, ela não deve ser tolerada, não há meio termo. Ou a palavra de Deus é o que é, ou ela deixa de ser palavra de Deus. O que é verdade de Deus é verdade aqui e é verdade acolá. Ela não é meia verdade em outros lugares. Isso nos leva ao sínodo ordinário de 1940. Novamente na primeira de São Paulo, em janeiro e fevereiro de 1940, realizou-se o 14º sínodo, o concílio que foi fundamental para a história da igreja presbiteriana conservadora. Nós podemos pular já para o próximo slide também. E nesse sínodo, o reverendo Francisco Augusto Pereira Júnior, ele trouxe o debate sobre a questão doutrinária novamente para esse concílio. E uma proposta foi feita, uma comissão foi nomeada para estudar e apresentar uma fórmula que encaminhasse uma solução definitiva para essa questão tão acalorada dentro da igreja. E a fórmula foi quase que unânime aprovada pelo sínodo. E aqui está ela. Eles manteriam símbolos de fé, a confissão de fé do Westminster, o catecismo maior e o breve catecismo. Dissolveria a comissão nomeada para reformar a confissão de fé e os catecismos. Confissão de fé e catecismo não deveriam ser reformulados ou reformados. Trataria com igualdade os ministros e membros que encontrassem dificuldade na interpretação de alguns pontos doutrinários da confissão de fé. Exigiria dos oficiais, os pastores e presbíteros, dos presbitérios, a licenciatura e a ordenação dos seminaristas. E veja o problema. A partir daqui, tudo começaria a mudar.
a existência da igreja presbiteriana conservadora começa a sombrear, começa a surgir. Primeiro porque o quinto ponto, irmão, dessa fórmula, dessa nova fórmula, previa algo que os chamados conservadores eram contrários. E além de que, curiosamente, ainda nesse sínodo, um dia depois da aprovação dessa nova fórmula, esse seminarista, o Rui Gutierrez, o motivador de toda essa discussão teológica que já perdurava 2 anos, ele pregou o seu sermão de ordenação e foi aprovado dessa vez pelo presbitério do sul dessa igreja, para o qual foi transferido depois de integrar, como nós vimos, o presbitério do oeste. E por fim, após isso, foram nomeado um novo diretor para a faculdade de teologia daquela denominação e um novo professor de teologia sistemática, a matéria que ensinava essas doutrinas, e sendo eles o reverendo, por nome de Roldão Trindade de Ávila, e o reverendo Alfredo Borges Teixeira. Mas este último era um dos representantes dos grupos dos liberais. Ou seja, a igreja continuaria a ensinar essas doutrinas liberais sobre o aniquilacionismo, a inexistência do inferno, nessa tentativa de registrar o aparente ótimo estado das igrejas. Ao conciliar a firmeza doutrinária e tolerância, foi relatado o seguinte nesse sínodo. Nós podemos passar para o próximo slide, que diz assim. Os slides não estão acompanhando, mas o slide que eu quero passar para os irmãos está escrito o seguinte, o slide número 13. Não obstante, a crise motivada pela questão doutrinária, que no último biênio observou a atenção das nossas igrejas, temos motivos para elevar ao trono da graça nossos corações agradecidos. Portanto, a igreja independente obteve mais um grande triunfo, vencendo a referida crise no espírito de oração e com ânimo alevantado. Aquele concílio descreveu: provou neste sínodo ser uma igreja viva, cheia de espiritualidade e que sabe zelar atentamente pela manutenção dos seus princípios fundamentais com firmeza, espírito de tolerância, amor cristão e sem quebra da sua unidade eclesiástica. Então eu disse que tudo começaria a mudar nesse sínodo, porque os seminários, irmãos, eles são o berço da igreja. E lá o grupo liberal estava implantando a principal matéria, a teologia sistemática da época, e na direção do seminário, falsas doutrinas. Então era apenas uma questão de tempo para toda a igreja presbiteriana independente começar a ser tolerante com as doutrinas antibíblicas e corromper o compromisso com o seu ensino ortodoxo e as verdades bíblicas, em nome da conciliação entre firmeza doutrinária e tolerância. Firmeza doutrinária e tolerância. Irmãos, se a raiz, o seminário for infectado, se a raiz, o seminário de uma denominação for infectado, com o passar do tempo, toda a árvore, ou seja, toda a igreja vai estar infectada. As pessoas que te ensinam, as pessoas que sobem no púlpito da denominação e lhe pregam o evangelho, foram formadas no seminário. São abastecidos com a doutrina, com a palavra, com o ensino no seminário. Então, se o seminário está infectado, é apenas uma questão de tempo para que toda a denominação seja infectada também. Então, assim, o reverendo Bento Ferraz, que já estava jubilado nesse momento, ele apresentou um ofício ao presbitério do leste, registrando a sua renúncia à igreja presbiteriana independente e a retirada do seu nome do rol de membros daquele presbitério. Esse documento que ele fez foi recebido e foi aprovado sem nenhuma manifestação de pesar por aquela igreja. Ninguém manifestou dizendo: estamos tristes
porque um reverendo, Bento Ferraz, que defende a causa conservadora na igreja presbiteriana, agora não faz mais parte. Houve um silêncio por parte daquela igreja. Isso nos leva ao slide número 14, sobre então a formação e a realização do nosso presbitério conservador. A formação da Igreja Presbiteriana do Brasil e a realização do nosso primeiro presbitério conservador. 5 dias após o término desse sínodo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no dia 11 de fevereiro de 1940, a Segunda Igreja de São Paulo, por meio do seu pastor, o reverendo Rafael Camacho, declarou-se desligada da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e, posteriormente, se tornar parte integrante da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. O Presbitério do Leste marcou uma reunião extraordinária no dia 25 de março e foi registrada a renúncia desse pastor, o reverendo Rafael Camacho, e a dissolução da Segunda Igreja Presbiteriana de São Paulo. No dia 28 de março de 1940, na primeira edição do nosso jornal, o Presbiteriano Conservador, foi registrado então o manifesto da primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo a todas as igrejas evangélicas do Brasil, dizendo que foi feito um grande esforço para evitar a dissolução da Igreja Presbiteriana Independente. Desde o início, irmãos, a discussão doutrinária em 1938 foi uma travada luta pelo retorno à posição rigorosa e ortodoxa que a igreja tinha. Mas, de consciência tranquila, o fim conhecido foi inevitável. A nova igreja que surgia, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, seria fruto de do apego ortodoxo e reconhecedora da imprescindível necessidade da defesa da doutrina. Daí sermos todos nós chamados de presbiterianos conservadores. Neste momento, então, é necessário transcrever parte do manifesto para a justificação da criação do primeiro presbitério conservador. Os slides 15 e 16 dizem o seguinte: não é nosso propósito provocar adesões. Nossa inspiração limita-se a encontrar para nós um lugar em que possamos ser úteis à causa de Cristo no Brasil, sem sacrifício de nossa tranquilidade espiritual e sem transigir quanto aos princípios que norteiam nossa posição doutrinária. Esse manifesto continua dizendo: nosso número é limitadíssimo. Contentar-nos-emos, apesar disso, com o crescimento paulatino, que corresponder aos frutos da nossa pregação. O manifesto continua dizendo, irmãos, no próximo slide: se for do agrado de nosso Pai Celestial, que assim fiquemos, limitados ao nosso número atual e à modéstia de nossos recursos de toda a ordem, assim ficaremos, felizes e tranquilos, aguardando o raiar do novo dia. Se, porém, adesões aparecerem de pessoas sinceramente desejosas de caminhar conosco nesta jornada, nós as receberemos jubilosos e incluiremos os nomes dos novos companheiros no rol desta igreja local, até que o número e a natureza das adesões autorizem a criação do presbitério conservador. Isso foi escrito no jornal O Presbiteriano Conservador, de 28 de março de 1940. E assim foi até que em 29 de junho de 1940 ocorreu a formação da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil e a organização do nosso primeiro presbitério conservador. Alguns detalhes são trazidos também pelo reverendo João Alves. Em seu livro, ele escreveu: esse presbitério foi convocado pelos reverendos Bento Ferraz, Rafael Pages Camacho e João Rodrigues Bicas. Nele foram arrolados novos ministros, reverendo Armando Pinto de Oliveira, ex-pastor da Igreja Batista, que vinha exercendo o presbiterato na Segunda Igreja de São Paulo e foi convidado a se reverter ao ministério ativo.
o reverendo Alfredo Alípio do Vale, que também havia renunciado à jurisdição da Igreja Independente. De igual forma, aderiram e foram arroladas as igrejas de Braúna, Cambará, a igreja de Glicério, Iacanga, Jacarezinho, da cidade de Jaú, Lauro Penteado, Pádua Dias, Pedra Branca e da cidade também de Soturna. Um pouco mais tarde, naquele mesmo ano, aderiram também as igrejas de Pontal e de Catanduva. E depois o reverendo Augusto Pereira Júnior, que era um forte defensor do conservadorismo enquanto fazia parte da Igreja Presbiteriana Independente, em dezembro de 1941, ele também foi recebido na IPCB, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Mas, irmãos, por que o debate da questão doutrinária foi tão importante? Por que esse debate durou 2 anos na Igreja Presbiteriana Independente, que fez com que surgisse a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil? O motivo de todo o debate, que culminou no desligamento de algumas igrejas da Igreja Presbiteriana Independente e na formação da nossa igreja, a conservadora, foi a dúvida daquele até então seminarista Rui Gutierrez pela doutrina das penas eternas. Agora cabe a nós, cabe a mim e a você pensar, será que essa doutrina ela possui de fato tamanha importância, a ponto de se formar uma outra igreja, a ponto de uma igreja se desligar de outra e ser formada? E isso nos leva ao nosso próximo slide. A primeira coisa determinante é saber que essa doutrina ela foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz Mateus capítulo 25, versículo 41 e versículo 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, e irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículos 41 e 46. Marcos capítulo 3, versículo 29 diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Aqui o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ou apostasia. Então pense comigo, se o Senhor Jesus ensinou algo, e ele não mente em suas próprias palavras, significa que há um fogo eterno. Outra coisa determinante para aceitar a legitimidade das penas eternas é a lógica dessa doutrina. Se Jesus fala de uma vida que é eterna, e isso é crível e aceitável, e se também fala de um fogo que também possui um caráter eterno, logo ele também deve ser crível e deve ser aceitável. Porque somente a recompensa pela justificação em Cristo, que é a vida em abundância, seria eterna, e recompensa pelo pecado, que é a condenação, não poderia ser. Por quê? Marcos, ele registra a fala de Jesus sobre a blasfêmia contra o pecado, contra o Espírito Santo, e o caráter eterno da sua consequência, como nós acabamos de ler agora. O castigo pelo pecado eterno são as penas eternas. Se a alma deixa de existir, o aniquilacionismo, no qual esse Rui Gutierrez e alguns liberais estavam propensos a aceitar, não há punição nenhuma pelo pecado da pessoa aqui. Deixar de existir, pense comigo, deixar de existir sem pagar pelos pecados cometidos é injustiça. Não é uma justiça, não há justiça nisso. Isso nos leva aos próximos slides. Então, seguindo o ensino de Cristo, dessa passagem que lemos e tantas outras, o próprio apóstolo Paulo ele também falou da vida e morte eterna. Veja, Romanos capítulo 2, versículos 7 e 8. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade,
mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça, e obedecem à injustiça. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus nosso Senhor. Veja o próximo slide. O que Paulo fala aos irmãos em Tessalônica, quando ele escreveu a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, em chamas de fogo, tomando a vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja o que diz Judas, nos versículos 6 e 7 dessa mesma epístola que nós começamos. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Por que o debate da questão doutrinária foi tão importante? Diante de tudo isso, nós podemos afirmar a grande importância de nossos fundadores terem batalhado pela aceitação dessa doutrina bíblica. Como o reverendo João Alves diz no próximo slide. Veja o que o reverendo João Alves escreveu. É doutrina fundamental que toca o coração do Evangelho. Negá-la ou ter dúvidas sobre ela é negar o Evangelho de Cristo ou duvidar dele. Os que acham, melhor dizendo, que Deus não pode condenar alguém eternamente ao inferno, porque é amor, não têm uma apreciação correta do pecado, nem da justiça de Deus, nem do sacrifício de Cristo. Se o pecado pudesse ser pago e a condenação extinta após um sofrimento no inferno, Deus teria sido injusto para com seu Filho, por impor-lhe tão alto preço pela redenção. O Deus dos que negam essa doutrina é bom para o ímpio, mas cruel para o seu próprio filho. Estranha teologia. Isso foi o que escreveu o reverendo João Alves. Eu quero concluir, irmãos. Assim como Judas fez com a igreja primitiva, nós devemos também fazer, ou seja, juntar-nos para a batalha pela fé contra os falsos mestres, que dia após dia se levantam contra Deus, o Evangelho de seu Filho e contra a sua igreja. Esta é a história do início de mais um ramo da Igreja de Cristo, a nossa amada Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Conhecer essa história, como disse o reverendo João Alves em seu livro, não é apenas questão de informação, mas um meio para se evitar hoje, no presente, os erros do passado. Sem conhecer o passado, não tem como esperar muita coisa do futuro. Por isso eu disse que uma das características da identidade conservadora é conhecer, preservar e defender a história. Assim, os riscos de cometer os mesmos erros e desacertos que houve no passado serão bem menores. No próximo slide, nós temos aqui algumas aplicações. Nós precisamos entender o que é impossível agradar a Deus com a busca de conciliação entre firmeza doutrinária e tolerância. Nós somos intolerantes com o pecado, precisamos ser intolerantes com o erro e sermos firmes na doutrina. Não há
algum relato na Escritura de que alguém buscou conciliar essas duas coisas, tolerância e firmeza doutrinária. Você não encontra isso. Deus exige de nós que batalhemos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o termo de Judas aqui, no versículo 3, diligentemente, que usamos lá no início, implica em defender de forma dedicada, séria, entusiasmada, fervorosa, a fé em todos os seus detalhes. É não ter intimidade com quem não partilha da mesma fé que nós. Nós não podemos apenas ser crentes que oram muito por ser conservadores. Nós precisamos batalhar pela fé, nós precisamos agir, defender o Evangelho que nos é tão caro. Eu quero te fazer a pergunta: de que lado você está hoje? Nesses 84 anos da Igreja Presbiteriana Conservadora? Dos conservadores ou dos tolerantes? De que lado você está hoje? É preciso escolher então o lado da Bíblia, o lado da palavra de Deus. Mesmo que você seja chamado hoje de quadrado, antiquado, intolerante, hoje a tolerância com a imoralidade, por exemplo, é aquilo que está na moda. Mas nós somos firmes na doutrina, por isso que nós somos conservadores. Agora, de modo geral, se nós tolerarmos a divergência dos pontos pequenos hoje, imagina a brecha para tolerar a divergência nos pontos grandes amanhã. Como isso vai terminar? Nós não podemos dar brecha para aquilo que está errado e em desacordo com a doutrina da palavra de Deus. Por isso que nós somos conhecidos como conservadores, aqueles que aplicam a verdadeira disciplina de acordo com o Evangelho. Nós devemos buscar e lutar pela unidade entre os irmãos, sim. Devemos ser uma igreja amorosa, uma igreja unida, uma igreja que ama uns aos outros. Contudo, isso jamais deve ser feito de modo que custe a verdade do Evangelho, a verdade bíblica. Dizer que defende uma doutrina fundamental e não batalhar pelo seu cumprimento é perder a identidade da igreja, que devemos ser ortodoxamente, como já disse, rigorosos. Então, assim como Paulo com a igreja de Éfeso ensinou, a paz, a unidade deve ser consequência da exposição de quem é Deus, de quem somos nele e o que precisamos fazer para honrar a identidade de filhos de Deus, a fim de nossa incansável vigilância para combatermos as heresias que podem surgir em nosso meio. Nós podemos pular para o próximo slide. Irmãos, que Deus nos ajude a praticar as lições aqui aprendidas hoje, com a história da nossa igreja. Hoje você sabe qual é a história, como surgiu a igreja presbiteriana conservadora, porque somos chamados de conservadores. Que Deus nos ajude a praticar as lições aqui aprendidas com a história da nossa igreja, e que Ele continue a nos fortalecer para batalhar pela fé, de forma diligente, dia após dia, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui nós temos o material para os irmãos. Aqueles que não conhecem, esse livro é a Questão Doutrinária, os fatos que levaram à formação da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Você encontra na editora LPC, foi escrito pelo saudoso reverendo João Alves dos Santos. Nesse livro você encontra de maneira mais detalhada como a nossa igreja presbiteriana conservadora surgiu. Que o Espírito Santo aplique a sua poderosa palavra em nossos corações.